2 Crônicas, no capítulo 20. É uma história muito conhecida, irmãos. Mas todas as vezes que eu vou para esse texto, Deus sempre tem algo para falar. Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus, todas as vezes que a gente lê, ela vai fazendo um movimento dentro de nós. A palavra, ela se move. Todas as vezes que eu e você abraçamos essa palavra, o Espírito Santo vai falando em nossas vidas. Amém? Fala assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá, ele teve medo, se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E o 6 ele vai dizer, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não está tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor, obrigada, Deus, porque a tua presença, Senhor, é real nesse lugar. Obrigada, Senhor Deus querido, porque tu és um Deus que fala. Obrigada, Senhor Deus, porque nessa noite, Pai, nós temos a oportunidade de ouvir a tua voz nesse lugar. Senhor, que nesse momento agora, Deus, somente a tua palavra, ela possa ecoar, Senhor, aqui nesse ambiente. Que somente a tua palavra, Senhor, ela possa, Senhor Deus, ser liberada sobre nós, Senhor. Deus, que nesse momento agora, tu venha, Pai, tirar, ó Deus, de nós, Pai, tudo aquilo que possa impedir, Senhor, o teu falar e o teu agir. Que nós possamos, Senhor, estar sensíveis para receber o rema da tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Vai, Senhor, tocando em cada vida nessa noite. Libera, Senhor, nessa noite milagres nesse lugar. Eu quero te pedir, Senhor, começa a fluir, Pai. Oh Deus, nessa noite curas. Ah, Senhor, milagres. Oh Deus, restauração, salvação, libertação, arrependimento, Senhor. Transformação, Senhor. Em nome de Jesus, vai operando sobre cada mente. Leva cativo agora todo pensamento que não se chama pelo teu nome, Senhor, fique lá fora. Fique lá fora, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Que somente a tua palavra, Deus, ela possa bradar, Senhor, nesse lugar. Toda glória e toda honra seja dado a ti, Jesus. Todo louvor ao teu nome nessa noite, Deus. Toda glória ao nome de Jesus. Toda glória a Deus. Toda glória ao Senhor dos exércitos. Opera, Senhor. Opera, teu é o agir. Teu é o manifestar, Senhor. Em nome de Jesus. Fica conosco, Pai. É que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém. Podeis assentar, querido.
Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Aleluia. Ele é merecedor, amém? O Senhor é merecedor de toda a nossa adoração. E a gente adora com tudo que a gente é, com tudo que a gente pode fazer, amém? Deus é maravilhoso, irmãos. E esse texto, ele vai falar de Josafá, e eu não sei quantos aqui conhecem essa história, já leram sobre esse texto, né? Já foram talvez até ministrados através dessa palavra, mas todas as vezes que nós temos a oportunidade, irmãos, também de estar sendo, sabe, ouvidos para ser ministrados por essa palavra, Deus, Ele tem algo para falar conosco. Talvez uma palavra de direcionamento, talvez uma palavra de encorajamento, uma palavra de despertamento, de bom ânimo, de consolo, amém? De fé, porque é isso que a palavra de Deus, ela é gerada dentro do nosso espírito. Quando nós damos liberdade para que Ele possa agir dentro de nós. Porque todos os dias nós precisamos ser limpos por essa palavra. Precisamos ser ministrados por essa palavra. Precisamos a cada dia mergulhar, irmãos, nessa palavra. Porque é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos transforma. E é a palavra que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E aqui nessa passagem de Josafá, irmãos, quem era Josafá? Josafá foi o 4º rei de Judá. Um homem que seu pai Asa foi o rei anterior e ele sucede ao seu pai Asa. E Josafá, ele faz o que é reto na presença de Deus. Um homem que começou a estabelecer ali o conhecimento da palavra, a busca pela presença de Deus. Um homem que estabeleceu ali fortalezas, preparou exércitos. Então, era um homem temente a Deus. Quando a gente lê a história aqui de Josafá, a gente vai vendo como ele, sabe, foi tirando a idolatria que havia no meio de Judá. Então ele começa a estabelecer um tempo novo naquele reino, irmãos. Ele começa a agir de forma diferente. E Deus, ele se agradava da postura de Josafá. E isso, irmãos, nos traz para nós já, assim, de imediato, um aprendizado. Que a nossa postura, sabe, diante de Deus e diante daquilo que a gente precisa todos os dias estar caminhando, precisa ser uma postura de homem e de mulher de Deus. A gente precisa estabelecer sempre os princípios da palavra de Deus para que tudo à nossa volta também seja, irmãos, regado através dos princípios pelos quais nós cremos e acreditamos. Então Josafá, ele vai colocar em prática algo que o seu pai também já fazia. Então ele vai estabelecer ali o culto a Deus, a adoração a Deus. E era um homem de guerra, era um rei de guerra, era um homem acostumado também a batalhas. Mas aqui no capítulo 20, a gente lê que depois dessas coisas, Josafá, ele recebe uma notícia. Vieram avisar Josafá que 3 exércitos de inimigos estavam ali já acampados para guerrear contra o seu reino, ou seja, guerrear contra a sua vida. E nesse momento aqui, Josafá, aqui no capítulo 3, vai dizer que Josafá, ele teve medo. E aí eu fiquei meditando nessa palavra, porque, sabe, o que me chama a atenção é que Josafá era um homem de guerra. Era um homem preparado, ele tinha um exército muito forte. Tinham homens ali, ele era um comandante. Ele já tinha lutado outras guerras.
e já tinha também sido vitorioso, porque o Senhor era com Josafá. Mas nesse momento aqui, Josafá, ele temeu, ele teve medo. Irmão, Josafá era um homem comum, como eu e você. E eu fiquei, vendo esse texto e meditando, que me chamou a atenção, é que nesse momento, Josafá, ele não foi buscar uma estratégia de guerra, ele não foi consultar o seu exército, ele não foi consultar os seus conselheiros, dizer, olha, está vindo os amonitas, os meunitas, Moabe, estão vindo contra nós, o que nós vamos fazer? Não, Josafá, ele temeu, mas o que ele fez a seguir? Ele se pôs a buscar ao Senhor. Então, irmão, Josafá, ele toma uma postura diferente. Ele não vai fazer nenhuma estratégia de guerra contra aqueles reinos que estavam vindo contra ele. Ele vai buscar ao Senhor. Porque naquele momento, Josafá, ele é atingido pelo medo. E muitas vezes também, irmãos, nós somos intimidados por essa voz do medo. Quantas vezes eu e você estamos fazendo a obra do Senhor, estamos servindo ao Senhor, estamos sendo obedientes, amém? Estamos, seguindo a nossa vida, a nossa regra de fé. E muitas vezes nós somos atingidos por esse sentimento chamado medo. E o medo ali, irmãos, tomou conta, do coração de Josafá. E o medo começou ali a atingir as emoções de Josafá. E nós precisamos entender, irmãos, que esse medo é um medo que vem, muitas vezes, para nos paralisar. Esse medo vem para nos fazer, desacreditar daquilo que nós somos em Deus. Porque eu e você, nós fomos chamados, irmãos, com um propósito, amém? Eu e você, nós sabemos que em Deus, querido, em Deus, nós somos mais do que vencedores. Mas muitas vezes o medo, ele tenta minar a nossa fé. Ele tenta minar as nossas emoções, dizendo, você não vai conseguir. Não, você, aquela situação ali, ela não vai dar certo. Aquela situação que você está esperando, não, ela não tem mais jeito. E o medo faz isso, irmãos. Mas Josafá, ele vai buscar ao Senhor. No momento do medo, no momento da dificuldade, no momento que você estiver passando mais difícil, querido, busque ao Senhor. Que o Senhor não seja a última opção, porque o fato é que muitas vezes, quando vem uma notícia ruim, quando vem uma circunstância difícil, primeiro nós tentamos dar um jeito. Não é ou não é, irmãos? Primeiro a gente fala assim, mas se eu fizer isso, eu acho que eu consigo resolver esse problema. Mas se eu tentar fazer desse jeito, eu encontro uma solução. E quando, na verdade, o nosso primeiro recurso tem que ser buscar ao Senhor. O nosso primeiro recurso tem que ser falar com o Senhor. Tem que ser se render ao Senhor. É se colocar diante do Senhor. Olha, Deus, eu não sei o que fazer. Eu estou com medo, eu estou temeroso, porque é uma notícia que veio e eu, Senhor Deus, não estou conseguindo, assimilar o tamanho da gravidade que é esse problema. Mas eu já entrego nas tuas mãos. Eu confio em ti, Senhor, porque tu tens a solução para esse problema. Então Josafá, ele se pôs a buscar o Senhor, porque era um homem que temia a Deus. Era um homem, irmãos, que já estava acostumado a fazer orações. Eu e você, nós temos, irmãos, esse relacionamento com o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus acessível, irmãos. O nosso Deus é um Deus acessível.
há uma conexão todas as vezes que a gente dobra o nosso joelho e clama pelo nome do Senhor. Ele vem em nosso socorro. Então, Josafá, ele não vai buscar um recurso terreno. Josafá, ele vai buscar um recurso espiritual, um recurso dos céus. Josafá, ele vai buscar ao Deus Todo-Poderoso. Josafá, ele consulta primeiro a Deus. Josafá, ele teme, mas ele disse: olha, Senhor, essa solução, a estratégia que eu vou precisar para guerrear nessa batalha, essa estratégia vai vir do alto. Eu coloco nas tuas mãos. Irmãos, outro aprendizado. Tem batalhas e guerras que o Senhor precisa nos dar estratégias. Que o Senhor precisa nos dar as armas certas. Que o Senhor precisa nos dar a direção certa. Para que a gente não vá na força do nosso braço. E mais tarde, a gente não vê a solução e nem o resultado. E a gente fica decepcionado, entristecido. Mas porque nós não consultamos primeiro ao Senhor. Então, eu e você, nós aprendemos nessa noite que o primeiro lugar, quando o problema bater a nossa porta, é nos rendermos a Jesus, é nos prostrarmos na tua presença e dizer: Senhor, me dá uma estratégia. Deus, tira esse medo da minha alma, Senhor. Tira esse pavor que está dentro de mim, porque eu, Senhor, preciso de uma direção. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei se você está enfrentando algum quadro difícil. Eu não sei qual é o cenário que você chegou aqui nessa noite. Mas sabe, busque no Senhor. Porque o Senhor, Ele tem a melhor estratégia para te dar. Ele tem a melhor direção. Ele tem, irmãos, o poder para operar através da sua vida e das circunstâncias que Ele pode fazer. O nosso Deus é poderoso e para Ele não há nada impossível, amém? Não há nada impossível quando nós cremos. Não há nada impossível quando nós nos posicionamos. Não há nada impossível quando nós estabelecemos um vínculo de fé e confiança nele, irmãos. Nada é impossível para aqueles que creem. Nada é impossível para aqueles que clamam e buscam a sua presença. Nada é impossível para aqueles que não vão desistir. Não desista! Não desista! Porque o Senhor é contigo, meu irmão. O Senhor é contigo. Ele te sustenta. Ele é Deus. Eu estava lendo e tem um ditado que diz que em tempos difíceis geram homens fortes. Porque em tempos difíceis, irmãos, nós estamos buscando força na presença de Deus. Nos tempos difíceis, nós não vamos buscar força, irmãos, em nenhum outro lugar. Podemos até pedir uma direção, um conselho a um amigo, uma oração. É válido. Mas, irmãos, o primeiro lugar a buscarmos e consultarmos é na presença do nosso Deus. É lá que vamos encontrar força para a gente prosseguir, para a gente continuar. Aleluia, é nesse lugar que as nossas forças serão redobradas. Revigoradas, em nome de Jesus. Quantas pessoas nós vemos, Alan, que estão paralisados? Quantas pessoas começaram bem a sua caminhada com Cristo? Foram usados quantas vezes? E hoje, por causa desse sentimento, medo, essas pessoas têm estagnados. Tem paralisado. Sua caminhada tem sido, uma caminhada difícil, porque tem sido o medo que tem falado mais alto. Mas nessa noite,
a voz do medo, ela vai se calar em nome de Jesus. A voz do medo, ela vai sair em nome de Jesus. A voz do Senhor, ela vai bradar nessa noite sobre a tua vida. E o medo vai ter que cair por terra. Em nome de Jesus, o medo de não dar certo está cancelado. Em nome de Jesus, o medo do teu futuro, irmãos, está cancelado, porque o teu futuro é futuro de paz. A palavra do Senhor diz: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, não de medo, não de pavor, para te dar o fim que você espera, que você me busca. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, irmãos. Olha que palavra, olha que boa notícia tem para nós, irmãos. Nem olho viu, nem ouvidos ouviram, nem penetrou ao coração humano, irmãos. É muito grande, é muita coisa. Aquilo que Deus já tem preparado para mim e para a tua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Os grandes homens de Deus, irmãos, passaram por momentos assim. Se a gente for ler, e nas entrelinhas a gente for observar cada detalhe dos profetas que vieram, irmãos, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, Paulo, passou muitas dificuldades. O apóstolo de Cristo, que se doou a sua vida em pregar, em se doar pelo reino, pelo evangelho. Passaram por medos, desafios, irmãos. Irmãos, a nossa caminhada, ela é um desafio dia a dia. A gente tem essa notícia para dar. Ela não é fácil, mas ela é maravilhosa. Ela vale a pena, amém? Vale a pena, aleluia. Os grandes homens de Deus passaram por grandes dificuldades. Eles tinham uma missão também, sabe, Paloma? Uma missão. Deus delegou algo para eles. Eles tinham uma missão de Deus para eles fazerem. E na sua caminhada eles diziam: ah, Deus, eu não posso, de mim mesmo eu não posso, eu não tenho nada. Quem sou eu? Quem sou eu, né? Como é que eu vou realizar? É muita coisa para mim. Quando o Senhor chama Moisés, ele disse: olha, você vai liderar esse povo. Você vai tirar esse povo aí, sabe, da escravidão. Ele falou: Senhor, mas eu? Quem sou eu? Nós, realmente, irmãos, não somos nada. Nós somos pequenos, frágeis. Mas o Senhor é grande e forte. Amém? O Senhor é grande e tremendo. E é Ele que nos capacita a realizar aquilo que Ele tem colocado para as nossas vidas nesse tempo. Que o medo hoje seja encravado na cruz de Cristo, na cruz do Senhor. Eu não sei qual o tipo de guerra que você está enfrentando. Se é uma guerra terrena, talvez é uma guerra espiritual, é uma guerra emocional. Talvez você tenha lutado uma guerra silenciosa, uma guerra que só você e Deus conhecem, uma guerra no seu secreto, sabe, lá no teu cantinho. Uma guerra que você está enfrentando um grande desafio. Mas é também uma grande oportunidade de Deus agir na tua vida. É uma grande oportunidade de você se posicionar. É uma grande oportunidade de você falar: até aqui, medo, tu pôde falar. Mas eu vou virar essa página. Em nome de Jesus. Até aqui, medo, você veio, mas de hoje eu vou te dar uma ordem. Em nome de Jesus, você já está vencido pelo poder do nome de Jesus. Muitas vezes é uma guerra emocional na sua alma, irmãos, contra o desânimo. Às vezes uma depressão, um espírito de opressão. E muitas vezes essas guerras, irmãos, são guerras muito difíceis. Guerras que muitas vezes nós vamos nos silenciar,
Muitas vezes nós vamos estar, sabe, desanimados, cabisbaixo. Mas essas guerras, se você buscar o Senhor hoje, buscar a sua face, você vai ver que o Senhor vai começar a agir. O Senhor vai começar a derrubar esses inimigos que têm atuado no teu emocional, em nome de Jesus, porque há guerras que travamos aqui no campo terreno, mas também há guerras dentro de nós, e a pior guerra é aquela que está aqui dentro. É a pior guerra, irmãos. E a gente precisa todos os dias recobrar força e ânimo na presença do Senhor. Muitas vezes nós não chegamos à nossa vitória naquilo que Deus está projetando para nós, porque esses sentimentos, Ele tem nos paralisados. O medo, a dor, a insegurança, a falta de perdão, a falta de humildade, a soberba. Tudo isso, irmãos, são sentimentos que muitas vezes estão dentro de nós. E a gente só vai vencer reconhecendo quem é o Deus que nós servimos. Reconhecendo quem é Deus na sua vida, na minha vida. Quem é Deus na sua vida nessa noite? Quem é Deus na sua vida nessa noite? Será que é um Deus pequeno, que muitas vezes nós colocamos numa caixa e limitamos Deus? Limitamos o seu poder, limitamos a sua ação, dizendo, Senhor, não, nisso, Senhor, nessa área, mas será? Nós limitamos, mas reconheça o poder soberano de Jesus na sua vida. Essas guerras serão vencidas sim, buscando a Deus e nos posicionando para sermos aquilo que Deus nos chamou para ser. Seja aquilo que Deus te chamou para ser, amém? Seja um homem de Deus que Deus te chamou para ser. Seja uma mulher de Deus que Deus te chamou para ser. Busque a presença, busque a face, porque Deus vai se revelar. Ele vai se revelar a você. Ele se revela, irmãos, quando eu e você, de todo o coração, nos prostramos diante dele e reconhecemos as nossas falhas. Reconhecemos, irmãos, que somos falhos, que somos pecadores, que somos totalmente limitados e o quão somos dependentes da sua presença. Aleluia, o quão somos dependentes da sua graça e misericórdia. Aleluia, aqui no versículo 15 diz assim: e disse, dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Isso aqui é o profeta Jazael que está profetizando. Não temas, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Então, o Senhor levanta Jazael para dar essa palavra a Josafá. Ele fala, olha, Josafá, está vindo uma multidão, está vindo exércitos contra você. Mas não temas, nem se assuste, pois essa peleja não é sua. Em outras palavras, é minha. Então, querido, não se assuste. Não tema. Porque essa peleja, essa situação que você está enfrentando, o Senhor é contigo, amém? O Senhor é contigo, basta você, irmãos, buscá-lo como Josafá fez. Ele apregoou um jejum em todo Judá. Homens, mulheres, crianças, pequenos, grandes, velhos, todo o povo de Judá se reuniu para orar e jejuar. Irmãos, as causas dessa igreja também é nossa. A causa do nosso pastor também é nossa. Então, quando ele estabelecer aqui um tempo de oração, um tempo de busca,
um tempo de clamor, a gente tem que levantar essa bandeira e dizer: nós estamos aqui, nós vamos juntos, nós vamos clamar, nós vamos orar. Porque, irmãos, a vitória é da igreja do Senhor. A vitória não é de um homem só. A vitória não é de um pastor só, de um ministro, de um evangelista. Não, a vitória é do corpo de Cristo. A vitória é da igreja. Quando a gente aprende isso, irmãos, tudo muda. Não, tudo muda, tudo fica diferente, porque a nossa visão, ela começa a ser uma visão mais clara, vai saindo, sabe, toda escama dos nossos olhos. Quando o irmão está passando por uma luta, não, a luta não é só dele, é minha também. Não, a guerra não é só do meu irmão, é minha também. Se eu posso dobrar o meu joelho e orar, irmãos, com certeza, a oração, ela vai ser mais forte e mais eficaz. Porque, irmãos, quando Pedro estava preso, encarcerado, a igreja estava orando. Para lá baixar a lamaia. Recandará baixar a lamaia. Quando Pedro estava naquela prisão, irmãos, tinha uma igreja unida. Tinha uma igreja posicionada. Tinha uma igreja clamando pela vida de Pedro. Uma igreja que clama, recebe vitória. Uma igreja que clama, ela é vitoriosa. E as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Amém? É contra nós, irmãos, não vai prevalecer. Em nome de Jesus. Se o inimigo está planejando alguma coisa, os planos dele serão frustrados, rasgados, em nome de Jesus. Porque uma igreja unida, o inferno estremece. Uma igreja, irmãos, em comunhão, no mesmo propósito, alinhada na mesma visão, o diabo recua. Em nome de Jesus, uma igreja, sabe, que não dá brecha. Uma igreja que vai caminhando lado a lado um do outro, irmãos, afiando um ao outro sempre, porque nós somos irmãos em Cristo. Aleluia! E um dia nós vamos morar nos céus. Isso aqui é só uma passagem. Isso aqui é um momento. Deus está preparando um lar celestial para mim e para você, irmãos. Então, como que a gente, irmãos, não vai estar se doando também pela causa um do outro? Isso é evangelho. Não, isso é evangelho, isso é amor. Eu só entendo o evangelho assim, irmãos. Se eu vejo uma causa, mas isso é problema dele. Eu já tenho muito problema, sabe? Então, deixa quieto, deixa para lá. Não, isso é egoísmo, isso é falta de empatia, falta de piedade. Precisamos buscar, irmãos, um coração piedoso para chorar mais pelas pessoas, pelos problemas das pessoas. Para ter mais piedade, irmãos, das pessoas que estão passando lutas muito maiores do que as nossas. Porque às vezes a gente acha que só a nossa luta que é grande. Ah, você não sabe o que eu estou passando. Não sei mesmo, irmão, mas eu também tenho a minha luta. Mas tem pessoas que estão lutando guerras muito mais difíceis. E eu e você podemos, irmão, ser bênção na vida desse irmão. Eu e você podemos abraçar a causa desse irmão. A gente precisa se importar mais como igreja. A gente precisa, irmãos, se importar mais pela causa do reino. A causa do reino é isso. São pessoas. A causa do reino, irmãos, são vidas. Amém? E vidas importam. O Senhor nos chamou, irmãos, para que nós possamos, sabe, ir adiante com o nosso evangelho, mas também para a gente ser a cada dia irmãos, conectado com o outro, porque é o vínculo do amor de Cristo que nos une. Aleluia! Então a gente precisa entender
que Josafá, ele diz, o Senhor vai dizer para ele, essa guerra, Josafá, pode deixar que eu vou pelejar, porque no primeiro lugar que Josafá recebe a notícia, ele vai orar e vai buscar a face do Senhor. E lá no versículo 18, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Todos os Judá, irmãos, e os moradores de Jerusalém, eles também vieram perante essa causa, perante essa guerra. E todos ali, o que eles fizeram? Eles não falaram de guerra, eles não falaram de ataque. Não, eles não falaram. Eles apenas, irmãos, se prostraram e adoraram ao Senhor. Se prostraram e adoraram. Irmãos, essa foi uma arma. A arma que Deus deu para esse povo. Se prostrarem e adorarem. Porque quando nós adoramos verdadeiramente, cadeias se rompem. Cadeias se rompem, irmãos. Quando nós adoramos, irmãos, as situações começam a se mover. Quando nós oramos, irmãos, sabe, e adoramos, os céus começam a se mover, porque os céus não estão parados. Não, os céus estão em movimento o tempo inteiro. Há um movimento dos céus agora. Há um mover dos céus agora. Aleluia. Há um mover dos céus nesse momento. Aleluia. Para a minha vida e para a tua vida. Há um movimentar das águas do Senhor. Aleluia. Deus nessa noite te trouxe aqui para te dizer, não, eu sou contigo. Eu sou contigo, as estratégias, as armas certas. Eu vou te dar vitória. Somente se prostra, se rende, me adora, me busca, porque o segredo é esse, irmãos. Não tem outro segredo na vida do cristão, não. Não tem. O segredo na vida de um cristão é buscar a face do Senhor. Buscar a face do Senhor, irmãos. Aleluia. Aleluia, aleluia. E aqui no 22, tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pois o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e dos montes Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Eles foram desbaratados, irmãos. Os inimigos que vieram contra Josafá foram ali eliminados. Josafá não precisou fazer nada, porque ele já tinha feito. Ele já tinha feito a parte dele, Alan. Josafá já tinha entendido. Ele falou, não, eu entendi. Não, essa guerra não vai ser com espada. Não, essa guerra não vai ser dando estratégia para o meu exército. Não, essa guerra vai ser diferente. Não, é o Deus que vai pelejar pela minha causa. É o Deus que vai me dar a direção certa. E como é poderoso isso, irmãos. E aqui no 30, a gente vê assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Irmãos, o reino de Josafá teve paz, por quê? Porque Josafá temia e obedecia ao Deus vivo. Porque Josafá entendeu, irmãos, que o medo ele não ia paralisar, que aquele medo não ia parar o propósito de Deus na vida dele. Josafá entendeu que somente buscando a Deus é que nós temos tempos de repouso, de paz, de refrigério, de alegria, de bom ânimo, irmãos. Vamos passar dias difíceis, mas também dias muito bons. Aleluia. Vamos orar no dia mau, mas também no dia bom. Nós vamos adorar no dia da alegria, mas também no dia do choro. Amém. Nós vamos falar com o nosso Deus, irmãos, quando tudo não estiver bem, mas quando também tudo estiver bem, porque esse é o segredo, aleluia, de uma igreja que é vitoriosa. Amém? Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus, aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus, aleluia.
Glória, 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 glória ao nome de Jesus. Porque é Ele que faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. E nessa noite, irmãos, nós vamos nos posicionar diante da presença daquele que pode todas as coisas, daquele que é fiel, daquele que já tem, irmãos, um futuro de paz e de bênção para você, para a sua família, para a sua casa e para o seu futuro. Amém? Vamos nos colocar de pé.